Olá pessoal, estamos aqui para mais uma live de conversas com a HB. A conversa de hoje vai ser sobre serigrafia sustentável, né? Puxa vida, fiquei pensando nesse tema quando eu estava conversando com o Douglas, com o Tarsis, falei, puxa vida, serigrafia sustentável, né? Eu vejo assim um ambiente, sempre que eu olho um ambiente de serigrafia e tudo mais e tal, eu fico imaginando como é que realmente pode ser essa sustentabilidade. E para isso, a gente está trazendo aqui o Tarsis, que é o presidente da HB. Tudo bom, Tarsis? Tudo bom, Marcos? Tudo bem com vocês? Douglas, tudo em paz? Tudo bom, Tarso, tudo bem. O Douglas, o nosso consultor técnico da HB. É um prazer ter vocês aqui para conversar com a gente, falar sobre sustentabilidade, um tema muito atual e que faz muito sentido, independentemente, acho que, do porte da companhia com quem a gente está falando, né? Então, eu queria entender um pouquinho dessa questão dessa sustentabilidade, Tarso. Sempre que eu vejo uns vídeos na internet e vejo algumas coisas de serigrafia, principalmente as mais tradicionais, né? Eu vejo lá um ambiente em que eu não sei se cabe essa questão da sustentabilidade, né? Então, você poderia conversar um pouquinho comigo, essas coisas? Ou seja, serigrafia combina com sustentabilidade, Tarso? Olha, a HB é uma empresa que tem 60 anos no mercado e ela sempre procura trazer o que tem de mais moderno, o que tem de mais desenvolvido, e ela sempre trabalha para profissionalizar a serigrafia. E há vários anos nós temos um processo que nós chamamos de passar a serigrafia a limpo. Quer dizer, a serigrafia é extremamente versátil. Sempre falo, você pode ver qualquer material, qualquer forma, e também você pode variar o grau de automação. Mas independente se a empresa é pequena, se a empresa é grande, se é só uma impressão manual ou só impressão automática, eu posso fazer um processo correto ou um processo sustentável. E lembra, sustentável não quer dizer apenas ecologia. Se eu falar ecologia sem falar em economia, eu falo em utopia. Então, existe sim a forma de deixar a serigrafia sustentável, independente do tamanho da companhia. Bacana, bacana. E Douglas, aliás, Douglas, quanto tempo você tem de serigrafia, hein? Qual a sua experiência? Você tá pensando muito, é sinal que tem um monte, hein? Mais ou menos 20 anos. 20 anos 20 já. anos. Bacana. Isso. E o que você tem visto em termos de serigrafia e sustentabilidade? Teve uma evolução? É possível passar a serigrafia limpa, como o Tarso está comentando? Sim, Marcos, como o Tarso comentou, a HB ela já desenvolveu muita produto, técnica, processo para poder ajudar nesse sentido. Então, a gente tem visto, né, um progresso gradativo no setor de serigrafia, uma preocupação em relação a isso, né? E eu tenho visto, sim, muito progresso e muito progresso nesse sentido, né? De mudar o processo para a sustentabilidade. Bacana isso, bacana isso. Agora, me fala um pouquinho, como que normalmente é feita essa limpeza da tela? Vamos pensar na tela no primeiro momento, né? Como que é feita essa limpeza da tela, né? Eu sei que tem tintas à base de solvente ou curáveis por ultravioleta, né? UV. Existe diferença ou não? Como é que eu faço essa limpeza? Olha, Marcos, todo o processo gráfico... Uhum. Você trabalha com a matriz de impressão e com tintas. Então, depois da impressão, eu sempre tenho um trabalho de limpar o equipamento e limpar a matriz, ok? Você falou bem, tem tipos de tintas. Nós podemos agrupar tintas à base de solvente ou curáveis por ultravioleta como um conceito de trabalho e tintas à base de água, têxteis, como um outro conceito. Na parte de solvente, tintas à base de solvente ou tintas curáveis por UV, normalmente as pessoas, depois de imprimir, eles pegam um pano ou estopa, pegam algum tipo de diluente, thinner, solventes de limpeza, ok? Que normalmente são inflamáveis, normalmente são produtos de alta evaporação, quer dizer, o ambiente fica bastante fedido, fica saturado de solvente, fica algo desagradável. E esse pano umedecido, eles passam na tela, até conseguir eliminar toda aquela tinta. Quer dizer, isso demanda vários panos, várias vezes, gerando um consumo elevado de solvente e um monte de pano sujo, com tinta e com solvente,
liberando vapor, que se eu colocar isso num tambor, aquele tambor fica saturado de vapor. Quer dizer, o solvente pega fogo, o vapor explode, gerando um ambiente bastante perigoso. Entendi. Então, ou seja, os resíduos, depende muito do resíduo a limpeza, eu tenho que me preocupar com a limpeza da tela em si, mas também com os resíduos que estão sendo produzidos e com o risco que esse resíduo pode nos trazer, não só a ecologia, como você disse, mas também até a nossa própria saúde. É isso que você está falando. Olha, mais do que nunca, nós estamos em momentos agora que temos que nos preocupar com resíduos. Temos que nos preocupar cada vez mais com custo, redução de custo. Tá? Então, no momento que eu estou gerando muito resíduo, eu sou obrigado a arcar com o custo do descarte. Então, além de efeitos de saúde, além de problemas de armazenamento, eu tenho problemas de transporte. E como que eu vou jogar fora isso daí? Como eu vou descartar? Eu tenho o custo de incineração, que seria o processo correto. Entendi. O Douglas, e você tem visto nas visitas que você faz às empresas de serigrafia, você tem visto essa preocupação com o descarte dos resíduos, com a limpeza adequada? Você tem visto isso ou não? Ou é bastante diversificado isso? Olha, Marcos, como você falou, eu vou entrar dentro do contexto que você falou no final. Ainda é diversificado, né? Nós vemos, assim, uma preocupação bem intensa em indústrias de grande porte, até porque eles têm departamentos voltados para isso, com essa preocupação, custos, como o Tarsis comentou, também com a segurança do trabalho, né? Temos pessoas envolvidas nesse processo. Agora, empresas de pequeno porte, médio porte, eu ainda acredito que está na transição, né? Eles têm a conscientização da situação, mas ainda precisam entender a questão que não é caro o processo, né? O processo, ele é possível a todos os setores, desde que haja uma disciplina no processo, né? Então, acredito que um desafio ainda para os pequenos e médios é entender que um ponto-chave na sustentabilidade, na questão da limpeza, é a disciplina também, não só produto e processo, né? E aí que eu acredito que está o desafio ainda nessa transição. Entendi. Olha, lembra que o Douglas comentou uma coisa importante. Muitas vezes as empresas acham que para trabalhar de forma correta, eles têm que investir em equipamentos. Não, nós temos que pensar sempre produto e processo. Mediante o tamanho da empresa, mediante o volume de produção, eu posso optar por uma máquina automática ou eu posso optar pelo processo totalmente manual, mas feito de uma forma correta. Entendi. Chegou uma pergunta aqui para mim, Tarsis. Eles falaram o seguinte, que se você comentou sobre os solventes ou curáveis UV, mas você não comentou sobre as tintas à base d'água. O processo de limpeza das tintas à base d'água é mais ou menos a mesma coisa? Ou é mais tranquilo por ser à base d'água? Olha, a tinta à base de água, na verdade, ela é uma tinta emulsificada na água. Depois que ela seca, ela não se dissolve mais na água. Mas as estamparias, eles tentam usar a água ainda como uma forma de dissolução. É claro que precisa usar algum tipo de sabão, algum tipo de escova, mas eles usam a água como produto de limpeza, gastam uma quantidade enorme de água e jogam toda essa sujeira para o esgoto. Tá. Então, ou seja, o cuidado na remoção da tinta à base d'água também tem que ser considerado. E o custo também de todo esse processo. Eu tenho que considerar. Então, independentemente da base da tinta, eu tenho que levar hoje em dia em consideração esses fatores, que é o tal do produto e o processo da coisa que a gente está fazendo. É isso, né? Estou entendendo bem? Exatamente. Nós temos clientes de estamparias hoje que eles começaram a se preocupar com o gasto de água. Ou seja, como que eu posso reduzir o gasto de água? O maior gasto de água que eu tenho é na limpeza das telas, na limpeza de rodo. Tem empresas que tiveram problemas, por exemplo, com o descarte da água suja. Quer dizer, vão fazer uma medição na qualidade da água lá e eles veem que tem muito produto tintorial naquele esgoto. Como que eu posso evitar de jogar esse esgoto contaminado, essa água contaminada no esgoto? Fazer estação de tratamento? Ou é mais fácil, ao invés de sujar, evitar que contamina? Trabalhar de uma forma
correta. De novo, produto e processo. Entendi. Muito bacana isso. Ô Douglas, eu sei que a tela, se não é uma das mais caras, ela é cara no conjunto todo da coisa, né? Da matriz, né? Depois vocês me corrigem se eu tô falando os termos certos, né? Da matriz e tal. E me elogia também se eu tô aprendendo direitinho. Aos pouquinhos está melhorando, hein? Obrigado, Tarso. Então, assim, nesse processo da tela, que é o mais caro, depois que eu fiz todo o processo, eu consigo reutilizar esse tecido, não? Essa tela? Como que é feito esse processo depois que eu gravei a tela? Como é que eu faço a remoção e tal? E com esse cuidado que o Tarso está falando da sustentabilidade. Bom, Marcos, você fez uma pergunta interessante, né? Às vezes, as empresas de serigrafia elas se preocupam bastante com a questão dos custos, dos materiais, de tudo. E o tecido, ele é, na minha opinião, o insumo mais custoso do processo de serigrafia, da matriz, no caso, né? Claro. Então, nós temos que ter uma preocupação bastante grande com o tecido e se a possibilidade de reutilizá-lo. Sim, esse é um dos pontos interessantes da serigrafia. Você pode reutilizar o tecido, né, numa nova matriz, num novo trabalho. Então, você precisa passar pelo processo de recuperação da matriz, tá? Então, primeiro, antes de você definir isso, se você vai reutilizar ou não, geralmente nós definimos se o nosso trabalho vai ser necessário recuperar a matriz ou se nós vamos armazenar a matriz para um novo trabalho com o mesmo, vamos dizer assim, trabalho, né, ser feito. Vou repetir, né? O mesmo desenho. Obrigado, Tarso. Então, definimos isso primeiro. Nós vamos repetir o desenho, repetir o trabalho, ou nós vamos partir para um novo processo, um novo desenho. Então, depois dessa decisão, se nós tivermos que partir para o novo desenho, nós fazemos a recuperação da matriz e vamos, como consequência, ter a reutilização do tecido, né? Agora, existe também a possibilidade, como eu falei, de se repetir o trabalho por várias e várias vezes. A serigrafia, ela possibilita isso. Agora, quando você parte com a decisão de recuperar a matriz, é interessante esse ponto, né? Nós podemos hoje trabalhar de duas formas. Nós podemos trabalhar de formas sequenciais em etapas, ou nós podemos trabalhar com um método multifuncional. Em ambos os casos, hoje, nós temos a possibilidade já de trabalhar com um sistema sustentável, mesmo que seja em partes ou multifuncional, né? Aí vai, como nós temos comentado aqui, vai entrar em questão a decisão dos produtos, processos e a disciplina de trabalho, né? Seja de um jeito ou de outro. Mas, eu acredito que, resumindo, né, é possível recuperar a matriz definindo se vai ser em sequencial, por etapas, tirando a tinta, depois removendo a emulsão e, por final, se ocorrer a famosa imagem fantasma, ou multifuncional, que uma solução preparada com produtos específicos já retira a tinta, remove a emulsão, previne a imagem fantasma e já adianta mais um processo ainda, que é o desengraxe do tecido, preparando a matriz para uma nova gravação. Não sei se eu fui claro aí. Tá, vocês algum comentário? Inclusive, é bom falar o seguinte: antigamente, muitas empresas procuravam um tecido barato. Só que o tecido barato, às vezes, ele não dava uma estabilidade de tensão. Depois que eu limpava o tecido, tirava a tinta, tirava a emulsão, a tensão de esticagem mudava. Quer dizer, eu nunca conseguia reutilizar ela de uma forma efetiva. Hoje, eles estão entendendo o seguinte: se eu investir num bom tecido e tiver um processo correto de limpeza e reaproveitamento desse tecido, eu consigo ter a tela permanente com a qualidade constante. Então, sim, a tela é um dos elementos mais caros da matriz. Se eu usar o processo correto, os produtos corretos, eu consigo recuperar esse tecido sem estragar, sem modificar radicalmente o nível de tensão e me permite a reutilização efetiva, sem dúvida nenhuma. Mas peraí, vocês estão falando... Espera só um pouquinho, vocês estão falando um negócio aqui que eu... Então, quer dizer, é possível um processo sustentável, mas e levando em conta tanto o processo quanto o produto. Explica um pouco mais para mim sobre isso, que aí vocês me pegaram, porque é muita informação para mim. Como que é esse processo sustentável aí? E assim,
lembrando que sustentabilidade, como vocês falaram, tem esses dois lados que eu tenho que avaliar. O lado do custo, o lado da proteção à pessoa e o lado também do processo ecológico, de proteção ao meio ambiente. Então, assim, como é que é esse processo sustentável? Me fala um pouquinho mais, porque esse daí eu não peguei direito, não. Olha, eu dividiria aquilo que você falou, produto, processo, ok? Certo. Eu tenho caminhos possíveis, quer dizer, eu posso só tirar tinta e emulsão ao mesmo tempo, então, mediante a necessidade, eu vou optar por caminhos. Mas, independente do caminho, eu tenho que pensar sempre num produto que eu possa reutilizá-lo o máximo possível. Quer dizer, não é usar apenas uma vez e descartar. Tá? Aí entra a economia? Aí, claro que isso vai gerar economia. Entendi agora. Se eu puder pegar o produto e usar ele várias vezes, ou seja, eu vou pegar aquele produto, eu uso, apesar de estar contaminado, ele segue funcionando e eu vou seguir usando. É claro que nesse conceito de proteção à pessoa, proteção ao ambiente, é interessante evitar produtos inflamáveis. Quer dizer, o solvente, todo solvente é chamado a temperatura de fulgor, que é a temperatura que ele pega fogo, que ele vira inflamável. Tá? Então, o importante seria eu trabalhar com um solvente que a temperatura ambiente não é inflamável. Quer dizer, o ponto de fulgor acima de 40, 50 graus. É importante trabalhar com um produto também, um solvente, que evapore pouco. Porque no momento que ele evapora pouco, eu tenho menos riscos do funcionário inalar e vou ter menos perda para o ambiente. Tá? Então, eu resumiria, pensar sempre em produtos não inflamáveis, de baixa evaporação e que consiga reutilizá-los. Quanto ao processo, Douglas, o que você fala de processo? Bom, nós podemos dividir aí em duas situações, como você comentou no começo, né? Nós podemos ter dispositivos bem simples, como uma cabine de circulação, por exemplo, onde o sistema fica controlado, né, o solvente, eu gosto muito de falar da solução, né? Solvente, claro, mas em alguns casos, como por exemplo nós citamos a estamparia, nós podemos usar aditivos para água, por exemplo, e não especificamente um solvente, né? Então vamos pensar nesse caso, usar um sistema que nós chamamos de recirculação, um processo de recirculação. Nós podemos usar tanques onde nós podemos colocar esses produtos e imergir a matriz dentro para evitar, né, consequentemente, o contato constante com o produto, com inalação, com tudo isso que você comentou. E, claro, se for numa instância maior, nós já podemos passar para o processo de automatização, com equipamentos que podem ser pontuais, usando somente a limpeza da tinta, somente a tinta e emulsão, ou em linha, onde você consegue recuperar a matriz, né, usando todo o processo sem ter contato com a matriz, o operador, no caso. Então, eu penso que existem essas duas linhas, tá? Existe a linha de intermediária, que é a recirculação, tem o manual, recirculação e automático. Eu dividiria nessa sequência. Então, a empresa pode fazer uma análise, ela pode começar, inclusive, limpando o manual com dispositivos para isso, como uma cabine com um reservatório somente, né? E ela pode utilizar já os produtos com esse dispositivo, uma cabine lá com reservatório, onde o produto fica contido e pode ser utilizado várias vezes. Depois disso, ele pode usar um outro dispositivo para poder reciclar, simples, né? Usando, claro, os produtos e processos corretos. Agora, se ele vê que ele já tem uma quantidade média ou grande de recuperação de matrizes, aí ele já tem que pensar, claro, no sistema de recirculação, um tanque de imersão para remover emulsão, resíduo de tinta, e se for muito... eu penso que a automatização envolve dois casos. Não é só quantidade de matrizes. Eu acho que nós temos que analisar também, existem empresas que têm um cuidado muito grande com a questão da segurança do trabalho. Isso para eles é muito importante. Então, eles estão sempre dispostos a fazer um investimento para poder controlar bem, né? E os funcionários envolvidos ter a segurança. Então, ele acredita que a automatização pode beneficiar nesse caso também. Então, a automatização não é só a quantidade de matriz a ser limpa, eu penso. Eu penso também que deve avaliar a situação da segurança do trabalho, do espaço da empresa, da necessidade, né? Então, eu acredito que existem esses três pontos. Se é manual, como que eu posso fazer manual? Dispositivos, equipamentos e produtos.
intermediário, né? Não posso automatizar, mas o que eu posso utilizar? Sistemas de recirculação, cabines, tanques, né? E, por fim, claro, se há possibilidade de uma automatização do processo. Isso seria, assim, como diz um amigo meu, né? Isso seria o coqueluche lá, o top, né? Do processo. E para fechar ainda o conceito de processo, nós temos que pensar o seguinte. O Douglas falou bem, uma solução de limpeza. Quer dizer, não vamos falar só solvente, a solução de limpeza, ok? Eu usei ela várias vezes até que ela saturou. Eu vou jogar fora? Não, eu tenho que pensar na forma também. Existem maneiras de eu reciclar isso daí. Quer dizer, eu tenho como purificar aquela solução de limpeza, separar o contaminante do produto ativo e eu volto a usar aquele produto ativo. Então, eu posso ter processos de sedimentação. Quer dizer, hoje a HB tem aditivos que aceleram a sedimentação da sujeira para eu poder pegar a parte de cima limpa e voltar a usar. Eu tenho o processo de floculação, que eu consigo também separar, depois eu filtro aquela mistura. Ou tem processo de destilação a vácuo. Quer dizer, eu pego o produto de limpeza, eu vou ferver ele, eu vou destilar, vai evaporar o produto puro, condensa, pinga puro do outro lado, e eu consigo separar o contaminante do produto. O produto puro, produto reciclado, eu volto para o nosso sistema de limpeza e aquele contaminante em menor volume eu vou descartar. Então, é importante pensar nessa serigrafia sustentável, reduzir ao máximo os contaminantes, seja por processos, seja nesse tipo de purificação, para no momento que eu tiver que descartar, eu vou ter menos volume, menos custo de descarte. Que bacana. E eu tinha uma noção de que quando vocês falam assim de automatização e tudo mais e tal, eu tinha na cabeça que era uma solução para grandes empresas. Aí com a conversa, a fala do Douglas e o complemento seu, Tarsis, eu fico imaginando que assim, não, vai desde aquele pequeno, ou seja, eu preciso ter eu tenho que ter a preocupação em qual é a solução de limpeza que eu vou ter. Aí eu olho para a quantidade de matrizes e olho para a segurança das pessoas que estão querendo trabalhar. E com isso eu tomo a decisão em qual tipo de sistema eu vou ter de solução de limpeza. É isso mesmo? Eu entendi bem? Essa é a ideia. É a flexibilidade da serigrafia, exatamente. Mediante o tamanho da empresa, eu defino o processo. Tá. Posso dar um exemplo? Claro que sim. Deve. Nós temos um cliente nosso que ele faz, em média, uma limpeza uma variável, vamos por assim, um menor número, 90 matrizes, e um pico de produção de mais ou menos 160 matrizes diária. Tirar tinta, tirar emulsão? Isso, aí ele fazia o processo em partes. Ele tirava primeiro a tinta, né? E era uma tinta que era setor têxtil, então ele tinha tintas base água e tinha tinta plastisol. Então, o que acontecia? Ele lavava, como o Tarcísio falou, a tinta base d'água com água e despejava no esgoto. E a tinta plastisol, ele usava um solvente bem contaminante, né? Cheiro, inflamável, tudo mais. Então, ele se preocupou muito com isso, porque ele fazia muito trabalho no setor de exportação. Então, essas grandes empresas faziam auditorias nele, né, como prestador de serviço. E chegaram a uma conclusão de que ele precisaria mudar todo esse sistema de limpeza para eles continuarem tendo ele como fornecedor de serviço. Então, ele ficou numa seguinte situação: ou eu mudo, ou eu perco totalmente, né, a minha capacidade produtiva, porque eu sou refém dessa empresa, na verdade. Então, ele nos chamou, nós chegamos lá, conversamos com ele e apresentamos, como o Tarsis colocou, possibilidades dele mudar para sistemas mais simplificados e sustentáveis. Então, ele fazia por partes, limpava a tinta, depois tirava a emulsão e removia a imagem fantasma. Aí nós chegamos à conclusão que, no trabalho dele, ele poderia usar um sistema multifuncional, usando uma solução de limpeza, numa cabine de recirculação, com um motor, né? E ele tiraria o resíduo de tinta e a emulsão. E, consequentemente, se necessidade, usaria um outro produto para remover a imagem fantasma. Aí ele olhou, observou, falou assim, mas e se eu quiser continuar com esse sistema por partes? Falei, não tem problema. Nós vamos usar uma cabine para limpar a tinta, usamos uma solução misturada com água
inclusive para as duas tintas. Ele não tinha mais a necessidade de usar um produto para um certo tipo de tinta e um outro produto para outra tinta. Nós unificamos o produto para os dois tipos de tinta. Unificamos o processo na cabine de recirculação. E depois fizemos um tanque de imersão para remoção da emulsão. Em resumo, o consumo dele no nosso tanque de reservatório, o reservatório da solução, cabia 100 litros de solução, mas a solução não é 100 litros de produto puro. Nós colocávamos 20 litros, né, de um aditivo para água, 80 litros de água. Né? No tanque de imersão, ele usava 5 litros de removedor concentrado e praticamente 300 litros de água. Né? Agora, o mais importante de tudo, quanto tempo durava toda essa solução? Né? Nós fizemos um acompanhamento bem preciso e durou 45 dias. Corridos, ele trabalhava de domingo a domingo, ele não trabalhava segunda a sexta. Então, se você fazer uma conta por baixo, aí o Tarsis, que é bom com contas, puder me ajudar, traz 30 dias, uma média de 120 telas, né, por dia. Quantas telas ele limpou, né? Então, é uma quantidade bem interessante de telas limpas, né, dentro de um processo sustentável. Agora, olha que interessante, depois de 45 dias, a parte que ele limpava a matriz, houve a saturação do produto. E aí ele falou assim, o que eu faço com isso? Eu jogo fora? Eu falei assim, não. Agora nós vamos fazer o processo de floculação para você poder recuperar parte, né, dessa solução que você utilizou. Né? E quando fizemos o processo de floculação, um reservatório à parte, depois de 3 dias, nós fizemos ali a separação dos resíduos sólidos do produto, ele conseguiu recuperar entre 60% e 70%, ali 65%, vamos dizer assim, do produto. Colocou novamente no reservatório, nós preparamos só os 35 litros restantes, né? Lembrando que é uma parte de produto e 4 de água. Então, nós fizemos o quê? Preparamos os 35 litros, ele usou 4 litros só de aditivo para água, né? Se nós formos 4, complementou com água, fez os 35 que faltavam e colocou no equipamento de novo. Resultado, satisfeito, a auditoria veio, passou na auditoria tranquilamente, e o mais importante de tudo para a HB foi excelente, porque essa empresa que estava auditando, era uma grande marca, não vou citar aqui, tá? Levou tudo esse processo que ele estava fazendo para essas outras empresas. E começou, então, dar como sugestão a essas empresas, olha, entre em contato com essa empresa, que eles tiveram aí, estão trabalhando com um processo sustentável muito bom. E nós estamos falando aí de economia já, né? Como o Tarso falou no início, não é utopia, mas é real. Tá? Não, e você citou um ponto... Marcos, só para terminar, o gerente industrial dessa empresa, ele trabalhou lá mais ou menos uns 6 anos, né? Depois disso, ele recebeu uma proposta, mudou de empresa. Quando ele foi para outra empresa, ele levou o processo. Né? E ele começou também a fazer algumas consultorias explicando isso. Então, você vê que o processo ele começou a ser aceitável em várias situações. Tá? É um exemplo que eu queria deixar prático aí do que aconteceu com um cliente nosso. Né? E a economia, né? Envolveu a economia no final. Não só a segurança, não só a saúde, mas a economia. Mas eu acho que você falou um outro ponto que eu não tinha pensado. Quando vocês estavam falando de economia para mim, eu estava entendendo em economia do processo mesmo, em redução de custo, né? Mas tem uma outra questão aqui que é o seguinte: primeiro ele teve uma ameaça que é, por exemplo, puxa vida, o meu cliente, que é um cliente importante, está me exigindo determinadas coisas. E dessa exigência ele transformou essa ameaça em uma oportunidade para ele, né? Agora, e aí me fez lembrar uma coisa que eu queria saber de vocês, talvez o Tarsis tenha essa informação mais precisa, que é assim, essas empresas que são prestadoras de serviços de grandes empresas, né, cada vez mais vão ter essas exigências de proteção ao meio ambiente, dessas questões de sustentabilidade, ou seja, não é porque eu sou um pequeno
produtor de camisetas, por exemplo, e tal, que eu não devo prestar atenção nisso, porque se eu quero prestar serviço a grandes empresas, eu vou ser auditado, como o Douglas falou, e vou ter que estar mais bem preparado para isso, né? Isso é uma tendência ou já é uma realidade, Tarso? Eu diria que hoje é uma realidade que quando eu tenho prestadores de serviços, eu sou corresponsável pelo serviço executado ali. Quer dizer, se o meu fornecedor de serviço ele não tem os funcionários legalizados, eu sou às vezes obrigado, eu arco com a despesa de fundo de garantia. Ok? Então, as empresas, quando pegam os serviços, eles estão auditando os fornecedores para ver legalizações da parte de tributárias, quando também para ver a parte de processo. Quer dizer, hoje muitas empresas falam assim, olha, você no teu processo de impressão, você não pode usar esse componente, aquele componente, a tinta não pode ser isso, o produto de limpeza não pode ter aquilo. Ok? Os funcionários, se for trabalhar com isso aqui, tem que usar máscara, usar aquilo em outro sentido. Olha, eu quero que você tenha as regulações ambientais, quer dizer, os certificados de autorização do meio ambiente. Eu quero que você tenha certificados de bombeiro. Então, o serígrafo, de forma geral, ele está entendendo que o custo não é apenas o custo da tinta. Ele está começando a calcular o custo da matriz. Ele está começando a calcular o custo por metro quadrado de impresso ou por metro quadrado de tela limpa. Então, por exemplo, nós tivemos um caso de um cliente que ele comprava um solvente e pagava, por exemplo, R$10. Tá? E ele conseguia limpar mais ou menos umas 10 telas com 1 litro de solvente. Nós levamos um outro solvente que custava 20, o dobro. Só que ele conseguia limpar 40 telas. Quer dizer, e nós fizemos o teste seguinte, antes ele limpava com a estopa. Ele falou, coloca o solvente numa bandeja, apoia a tela dentro e usa uma esponja. Pô, mas você está sujando o solvente. Mas ele está funcionando. Então, é importante que as pessoas comecem a se ater a custo, não somente custo de litro, mas custo de metro quadrado de tela limpa. Não o litro de uma tinta, mas se a tinta tem, se ela dura mais, se ela tem mais rendimento, quantas peças eu consigo imprimir com 1 litro de tinta? Tá? E só para você ter ideia do nível profissional que a serigrafia está chegando hoje, nós temos tecidos especiais com fios finos que para a mesma tinta eu consigo dar mais cobertura na hora da tela. Quer dizer, só de modificar o diâmetro do fio, a tinta dura mais. Tá? Não, eu queria fazer um comentário sobre isso, Tarso. Olha, por que você não falou desse tecido quando eu comecei a trabalhar com serigrafia? Eu ia dar muito menos voltas na mesa imprimindo ou muito menos número de impressões com as máquinas que eu trabalhava. Olha só, é preocupação de custo, de tempo. Então, uma serigrafia sustentável é realmente aquela que eu pense de uma forma inteligente para fazer o resultado melhor gastando menos. Muito bacana mesmo. Tarso, eu fiquei sabendo de vocês usam umas moedinhas, né, nas campanhas promocionais de vocês, nos catálogos técnicos e tal. Como é que funciona isso? Assim? Você pode me explicar? Sempre que eu vir essa moedinha, são duas moedas? É uma moeda só? Me explica um pouquinho como é que funciona. Na verdade, para ilustrar o que é sustentabilidade, nós falamos o seguinte, não adianta nada você pensar em um produto ecológico porque te aumenta o teu custo. Quer dizer, sustentabilidade é o conceito de permanência, algo que vai durar, perdurar. Tá? E eu preciso pensar, a empresa, para ter um processo controlado e estável, eu tenho que pensar no funcionário, na saúde das pessoas. Então, processos de produto que sejam menos agressivos ao ser humano, que gerem menos incômodo, que gerem menos doenças ocupacionais. Lembra que tem produtos que eu posso trabalhar, eu não sinto nada, só que ele vai se acumulando no nosso organismo. Quando eu falo, às vezes, em produto inflamável, não é somente a pessoa. Eu tenho que pensar, por exemplo, num armazenamento, num transporte. Quer dizer, eu tive um cliente que, de toda a empresa, só o solvente de limpeza era inflamável e aumentava o seguro da empresa toda. Ele buscou um solvente não inflamável e alto ponto de fulgor, ele reduziu o seguro da empresa, o valor do seguro. Entendi. Tá?
O transporte de um produto perigoso é mais caro do que um produto não perigoso. Um terceiro ponto, nós temos que falar de atender normas ambientais. Hoje a empresa é responsável pelos resíduos. Então, quanto menos resíduo gerar, se eu conseguir atender perfeitamente às leis, isso me permite o funcionamento da empresa a longo prazo. Isso nós chamamos um lado da moeda. Quer dizer, saúde, segurança e meio ambiente. Só que eu tenho que olhar o outro lado. Quer dizer, o processo tem que funcionar, tem que gerar qualidade de limpeza e tem que reduzir custo. Quer dizer, se eu não olhar os dois lados da moeda, o processo não é sustentável. Uhum. Tá? Então, nós demonstramos o seguinte, sustentabilidade, pessoal, também tem a ver com economia. Qualidade e economia, uma moeda forte da empresa. Então, essa é uma explicação que nós usamos essa moedinha para explicar e chamar a atenção das pessoas, dos funcionários e dos dirigentes, que é fundamental, especialmente nos dias de hoje, nós pensarmos sempre em redução de custo, de uma forma inteligente. Maravilha, muito bom, muito bom. Olha, vocês me deram nessa live aqui uma verdadeira aula sobre essas questões todas. Eu vou ficar, estou bastante curioso em conhecer essa empresa que o Douglas citou. Se eu pudesse visitar, viu, Douglas? Não sei se é possível, mas eu fiquei curioso porque... Marcos, eu acredito que se você não é, muitos amigos seus são clientes dela. Ela tem uma rede de lojas bastante grande no Brasil. Inclusive, para você se tornar hoje um prestador de serviço para esse grupo, você precisa entrar dentro de normas estabelecidas por eles. E essa questão da sustentabilidade na estamparia é um ponto-chave. Hoje você precisa se adequar a esse processo, senão você não pode trabalhar como prestador de serviço para eles. É um conceito que chegou para ficar e que cada vez vai ser muito mais importante. As empresas estão valorizando isso, o mercado, de modo geral, investe em empresas que têm essa preocupação de sustentabilidade. Já tiveram alguns estudos que mostram que empresas mais sustentáveis, elas têm maior lucro, ou seja, essa preocupação com sustentabilidade tem a ver também com a lucratividade, mas eu sempre vi artigos e livros e tudo mais, sempre falando de grandes empresas. Vocês estão me trazendo uma nova versão agora, que é o seguinte: existem soluções para qualquer tamanho de empresa que tenha essa preocupação, que tenha essa vontade de atender grandes clientes ou também de se preparar para um mercado sustentável como esse. Eu achei a live de hoje bastante ilustrativa para mim, né? E nós voltamos praticamente às primeiras frases. É o momento de passar a serigrafia a limpo. Essa frase é show, né? Porque é isso mesmo, né? Ou seja, a ideia da sustentabilidade é que ela vai dar uma nova visão das coisas, vai passar limpo mesmo essas questões todas. Bem bacana mesmo. Mas eu queria encerrar com duas perguntinhas aí, a mesma pergunta para os dois, né? Ô Douglas, o que é a serigrafia para você, hein? Para mim? Sem travar, hein? Não vai fingir que tá travando a tela, não. E você tem 30 segundos também, porque 20 anos eu perguntar para você o que é serigrafia é duro, hein? Não, resumiria para mim como meio de vida para mim, né? Quando eu começo a pensar nesses anos todos trabalhando, ela faz parte de mim já, né? Não consigo me enxergar sem a serigrafia. Então, ela é um meio de subsistência, um meio de trazer alegria, um meio de se sentir completo como pessoa, né? Como profissional, como amigo, como pessoa. E eu resumiria dessa forma para mim, pessoalmente, né? Não estou falando aqui sobre questões de empresa, estou falando pessoalmente. Você perguntou para mim, serigrafia para mim é parte da minha vida, Marcos. Legal isso. Bacana, vamos dizer assim, bacana. É parte da minha vida, então é parte de mim, né? Que bacana, é claro. E para você, Tarso? Da live passada você deu um destaque na versatilidade, né? O que é serigrafia para você, Tarso? Antigamente a serigrafia era um processo de reprodução de imagem, ok? Hoje ela continua sendo, só que ela está se focalizando, se sedimentando como um processo para depositar qualquer material fluido. Então estão surgindo sempre aplicações técnicas novas, onde eu não imprimo somente, por exemplo, algo visual.
eu posso ter impressões funcionais. Então, eu posso começar a imprimir tintas condutivas, tintas isolantes, eu posso imprimir cola, ok? Então, se nós olharmos, por exemplo, as células de energia solar, todo o circuito que consegue captar os íons e gerar eletricidade, o circuito em si é feito pelo processo de serigrafia. Entendi. Tá? Bacana isso, bacana isso. Ô Marcos, quando você for dirigir o seu carro, pensa que tem ali em volta de você sistemas de segurança para te ajudar, sistemas de proteção, sistemas de entretenimento, onde a serigrafia está inserida. Aproveitando esse gancho do Tarsis aí, né? O Tarsis, Douglas, você não está sabendo, mas o Tarsis na live passada falou de imprimir bombom. E eu fiquei super curioso para saber esse negócio. Tá? A gente precisa fazer uma live para falar onde está a serigrafia, porque vai ser uma surpresa para mim adoidada. Não é? Gente, eu queria agradecer a vocês. Eu descobri esses 2 P's que vocês falaram tanto aí, que a gente fala bastante em consultoria também, que é produto e processo, mas eu descobri outros 2 P's aí com vocês, que é propósito e paixão. É bem legal ver vocês falando sobre o assunto, e assim, eu vejo essa mistura de propósito e paixão a cada jeito de falar, uma maneira como vocês falam, e isso é bem característico da empresa que vocês trabalham, que é a HB, e é bem bacana isso, né? Ter uma empresa assim que se confunde com a história da serigrafia no Brasil, realmente é apaixonante e é um propósito de vida bastante legal, esse que a HB ajuda a gente a construir. Muito obrigado, então, pela participação. Agradeço muito a atenção de todos vocês. Joia. Obrigado a você, Marcos. Obrigado. Imagina. E olha, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato conosco por e-mail, pelo site, pelas redes sociais, e nós estamos à disposição para lhes ajudar a detalhar melhor e explicar melhor. Você me fez lembrar. Gente, a gente vai ter várias lives aqui pela frente, então sugestões de temas, perguntas que vocês queiram fazer, pessoas que vocês gostariam que nos ver aqui conversando, por favor, mandem para a gente que a gente vai adorar receber essas sugestões. Um abraço a todos e muito obrigado a vocês aí pela participação e espero vê-los aí numa próxima live. Até mais, Marcos. Pessoal, muito obrigado. Sigam impressões impressionantes. É isso aí. Tá joia, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Tchau.